Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Eu estou no nosso canal do YouTube, sanando suas dúvidas sobre qualquer assunto. Hoje quem vai falar é o Dr. Rogério, ele é mastologista lá no Pérola Byton e chefe da Amil também. Can't stop. Can't stop. Can't stop. É um prazer estar aqui contribuindo e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês numa boa, desde que não sejam muito difíceis, né? A gente fala sobre o assunto. Não, tem um monte aqui, ó, de pergunta que chegou do nosso canal. Então, a pergunta mais recorrente foi sobre dor de mama. Então, eu queria que você explicasse mais ou menos assim. O que eu recebo muito? Paciente que tem dor de mama, e essa dor de mama, ela é dividida na dor da mama perimenstrual e uma dor de mama mais crônica, que é aquela paciente que reclama de muita dor na mama. Só que todo mundo vem achando que dor de mama é igual a ter um tumor. E a gente demora para explicar para o paciente que às vezes, que a gente brinca sempre, né? Dor de mama, se câncer doesse, a gente fazia mais diagnóstico. Então eu queria que você explicasse para as pessoas sobre o que é a dor na mama, na maioria das vezes. Beleza. Bom, para explicar isso, você precisa entender como é que funciona o mecanismo, né? Como é que a mama responde às variações hormonais da mulher? Os hormônios são produzidos no ovário e como é que eles vão chegar até a mama? Pela corrente sanguínea. Chega na mama, ele precisa se ligar em alguma coisa. Ele vai se ligar numa coisa chamada receptor, como chave ligando na fechadura. As mulheres têm números de receptores diferentes entre si e dentro da mesma mulher tem uma mama que tem mais receptor e a outra. Dependendo da quantidade de receptor que você tem, sua mama é mais sensível às suas variações hormonais e você vai ter mais efeitos. Você vai ter mais dor, vai ter mais leite, vai ter mais nódulos, vai ter mais tudo. Isso independe do tamanho da mama, né? Porque às vezes você tem a mama pequenininha, a mulher tem uma putz de uma dor. A mulher tem aquele peitão 52, não tem dor nenhuma. Independe. E na verdade o que acaba acontecendo é que essas mulheres têm um maior número de receptor e têm mais hormônios ligados a ela e causa mais efeito. Então, como você comentou, a mastalgia tem dois tipos. Mastalgia é a dor da mama, tá? Acíclica, ou seja, aquela que não depende do ciclo, aquela que dói o mês inteiro, e é essa que a gente precisa investigar a causa. Porque pode ter causas de nódulos que estão crescendo, cistos que estão crescendo, não é porque dói que é câncer. O nódulo benigno, aí vai o ditado popular, né? A maioria dos ditados populares são verdade. Ah, é? Não tô sabendo, não. Aquele que câncer não dói. Por que não? Tá Exato. Bom. Por quê? Porque o tumor benigno, ele cresce empurrando os outros tecidos. Ele ocupa uma massa, ele né? dói mais. O câncer, ele infiltra, então vai ele demora a doer. Então, assim, precisa investigar. Pode ser nódulo, pode ser cisto. E não esquecer que a inervação do tórax, ela é toda em faixa. Problemas na coluna podem dar dor na mama, bursites, tendinites de ombro, já que a mama fica sobre o músculo peitoral. Mas isso eu pego de monte. A paciente fala assim, dói aqui. Aí você vai palpando, você arrasta a mama pra cá, palpa e você fala, não, que dói é só costela. Exatamente. Primeira coisa com dor na mama, eu pergunto a profissão. Às vezes é manicure, cabeleireira, professora. Odonto. Exato, que faz muito esforço com o braço, aí você explica a dor ali. E não esquecer uma causa muito importante de dor mamária crônica, que é o tabagismo. O tabagismo altera a estrutura dos canais da mama, faz com que ela retenha mais líquido e causa muita dor. Fumar já é ruim, né, Rogério? Ninguém devia nem fumar, pelo amor de Deus. Algumas mulheres também correlacionam alguns hábitos, principalmente de uma substância chamada xantina. O que tem xantina? Chocolate, café e chá. Coca-Cola também. E aí, como quem fuma toma muito café, você junta dois hábitos importantes e pode ter a dor. Essa é a acíclica. E tem a mastalgia cíclica, que é aquela que vem todo mês, que é absolutamente fisiológico. Fisiológico igual a normal. Por que a minha vizinha tem mais do que eu? Porque ela tem mais receptor, ela tem mais glândula, responde mais. Por que minha mama direita dói mais que a esquerda? Porque a mama direita
tem mais receptor. As mamas, elas são vizinhas e não gêmeas. Ah, eu achei que as minhas eram gêmeas. A quantidade de receptor, pode ver que é assim. diferente. Não, E por aí- isso que quando você amamenta, uma sempre fica maior que a outra. Por que que todos os nódulos que eu tenho são na esquerda? Porque você tem mais receptores na mama esquerda. Você tem mais leite, você tem mais problemas ali. A outra é mais tranquila. Então, assim, a mastalgia tem que ser conduzida dessa forma. E o principal tratamento de mastalgia é dizer isso. E quando você diz para ela Tira que o isso é peso das normal, costas do paciente. metade da dor vai embora. Porque ela vem já, puxa, tô com câncer. Especialmente num mundo onde você tem muita informação divulgada aleatoriamente no Google, Nossa. que lê sobre tudo. E aí já vem, né, suando frio, já vem, nossa, tô com um problema, vou morrer. A hora que você fala que aquilo é normal, 90% da dor foi embora. E aí você tem Todo o tratamento, protocolo que a você gente pode tem. utilizar alguns medicamentos fitoterápicos. Algumas vitaminas. Você pode até chegar ao ponto de usar uma medicação que é usada no câncer de mama, que é o tamoxifeno, mas numa dose mais baixa, tentando diminuir. Porque todo tratamento de dor mamária é na tentativa de minimizar o efeito que o hormônio está causando na mama. Ocupar aquele receptor para que o hormônio não chegue lá e cause aquele efeito. E quando a mulher usa anticoncepcional, como é que algumas mulheres têm mais dor na mama usando anticoncepcional? Existe algum receptor específico em relação ao hormônio do anticoncepcional? Não tem um hormônio específico. Desculpa, é um receptor específico, Exato. eu falei errado. O que acontece na questão do anticoncepcional, vocês todos que estão assistindo já devem ter ouvido falar em célula-tronco. Então a mama tem uma quantidade, principalmente na gordura, de células-tronco. Eu posso falar com bastante tranquilidade sobre isso, que foi minha tese de doutorado. Então, assim, o que acaba acontecendo é que quando ocupam-se todos os receptores, lá o hormoninho ligou lá na mama, acabou, a mama é estimulada a que essas células-tronco que não estavam fazendo nada ali, virem células mamárias, vão ser recrutadas, passam a ter receptor e passam a causar efeito também. Quanto mais células-tronco aquela mulher tiver na mama, ela vai ser mais responsiva à dor do anticoncepcional do que a outra que não tem. Isso a gente chama de controle, um termo técnico, chama controle parácrino. Ou seja, ele não é estimulado tanto externamente, é um controle interno da mama, do ambiente da mama, exatamente. Agora, desculpa pegar o gancho, mas o anticoncepcional, o benefício supera em muito os riscos. Ai, obrigada. Ou seja, você tem risco, aumenta meu risco, mas os benefícios são muito maiores do que o risco. E a gente tem que parar com esse negócio. Toda vez eu bato na mesma tecla. Né? Que anticoncepcional faz mal. Aí tem um monte de gente que posta ali, conheço, sou amiga assim, anticoncepcional, depois que eu me livrei, fiquei outra pessoa. Pode ser que por um tempo lhe fez bem, já passou o tempo de você usar. Mas eu acho que a gente tem que parar de querer demonizar o nosso anticoncepcional. Sim. Porque todo mundo fala assim, anticoncepcional dá câncer. Porque lembra, os primeiros trabalhos achavam que tinha alguma associação. Os trabalhos agora, teve um trabalho norueguês muito bom, muito grande, com muitas mulheres. Aí foi um trabalho bem legal, que mostrou que o risco é absolutamente controlável e administrável. Anticoncepcional faz mal quando ele é receitado pela vizinha. É isso mesmo, eu sempre falo. Quando ele é receitado pelo médico, com critério, olhando qual que é o mais adequado para ela, não tem erro de tomar. Seguindo, né? Lógico. Pegando alguém que saiba também. Exato. Porque tem tanta gente mexendo com hormônio hoje em dia, que eu fico até preocupada. Fica difícil, né? Então, assim, não pode tomar o que a vizinha está tomando, o que a amiga está tomando, porque às vezes não serve para ela. Não é a melhor escolha. Exatamente. E sobre dor na mama, existe alguma diferença, que foi uma pergunta que veio também, entre usar sutiã e usar top para dor da mama? Não, nenhuma. Porque a dor ela é interna, né? Mas e se você tem um peitão, balança mais? Quando você você tem muito volume, vai ter muito movimento, especialmente quem faz esporte, por exemplo, quem faz corrida. Tem umas cenas assim hilárias. Aí você precisa deixar a mama mais firme. Aí você põe top. Porque naturalmente você tem uma mama dolorida, já com o balanço vai piorar.
Pode ser um top, pode até ser. Eu tenho pacientes que têm dor mamária muito importante, que não querem usar top. Enfaixam? Elas usam aquele sutiã cirúrgico no período menstrual. Ah, aquele que abre na frente, sei. que é maior. Sei. Que ele é feito para cirurgia justamente para deixar a Já mama bem mais firme. firme. Elas usam no período menstrual aquele sutiã cirúrgico. É feio pra caramba, né? É Mas feio, tudo bem. Mas é importante não ter Mas dor. assim, porque acaba limitando, né? Tem gente que não consegue pegar nenhum ônibus, né? Pega Sim. a condução, metrô, só o balançar já vira um transtorno. Se vem alguém abraçar, você fala, bom, hoje não pode abraçar de jeito nenhum, mas quando podia, pelo amor de Deus. É verdade. Teve uma pergunta também que eu lembrei agora. Se tem alguma medicação que possa causar dor na mama? Olha, as medicações hormonais, elas podem causar. Quando você, por exemplo, receita um anticoncepcional, você sabe que nos 3 primeiros meses, até que o organismo se adapte, você vai ter dor mamária. E tem que ser dito para a paciente, porque senão ela pensa que o anticoncepcional está causando câncer na mama dela. E não está sabendo que aquilo é uma adaptação. Os medicamentos progestágenos, principalmente aqueles anticoncepcionais que é para cortar o ciclo, a base de progesterona, como o Cerazette, como o Nactali, a progesterona, é preciso entender o seguinte, por que a mulher perde a menstruar e tem dor na mama? Porque a progesterona, ela retém uma coisa chamada sódio, e retendo esse sódio, ele puxa líquido junto. E ela dá um edema. Aí e cada progestágeno tem uma capacidade de reter mais ou menos hormônio. Exato. Então, assim, na segunda fase do ciclo, ela perde menstruar, ela tem dor por causa desse fenômeno. O professor Elcimar sempre falava que mulher gostava de menstruar porque a vida era tão ruim que quando ela menstruava, caía tudo, ela ficava feliz, né? Então ele nunca gostou que ninguém menstruasse. Em relação a essa dor mamária, é um tratamento interessante, depois de um tempo não ciclar mais, né? Não menstruar mais. Ele tinha até um livro, né? Chamava Menstruação, a Sangria Inútil, né? Não. Ele é fantástico. Ó, mandar um abraço pra ele. Acima do tempo dele, né? Muito. E a outra pergunta que fizeram é em relação se fazer durante o sexo, se durante a relação sexual a manipulação excessiva da mama pode causar dor na mama. Pode causar dor na mama porque está sendo manipulado. Você sabe que saiu até num site hoje o edema da mama, acho que no Estadão, se eu não me engano. Não vi. Uma matéria se a manipulação excessiva podia causar edema. Olha, você está manipulando um tecido que é... Também precisa ver se é relação ou se é briga, né? Aí, assim, se for uma relação tranquila... Tudo bem, mas se é um negócio meio sado assim... Relação aos 18 anos pode, aos 50 é mais tranquilo. Eu nunca tive. Mas o que eu vejo, por exemplo, na manipulação excessiva, você tem aumento do estímulo de prolactina em alguns pacientes. Sim, isso pode ser um fator causal de dor na mama. Pode. Na verdade, ele aumenta a prolactina, mas você tem que lembrar também que algumas situações de prazer também aumentam a secreção de dopamina, que é o principal inibidor da prolactina. Verdade. Então, assim, quando você tem esse equilíbrio, tudo bem. Agora, se ela já tiver uma predisposição a ter uma prolactina aumentada, pode estimular a mama. É o que a gente fala, por exemplo, puxando já um outro assunto, que é uma dúvida frequente de consultório, que é o fluxo papilar. Mulher que tem secreção pelos mamilos. Eu acredito que você deva atender frequentemente isso. Doutor, sai secreção. A gente fala, para de estimular, porque elas ficam querendo apertar para ver se continua saindo. Aí mais vai sair. Deixa eu ver se amanhã vai sair. E aí vai estimulando e realmente aumenta a secreção de prolactina, porque é um estímulo elétrico. É o mesmo que o bebê faz na amamentação e acaba aumentando. O fluxo papilar, que costuma vir junto com a dor mamária, tem um conjunto de sintomas que se chama afecção funcionais benignas da mama. Que mudou de nome. Exato, que inclui dor, que inclui edema, que inclui saída de secreção pelos 2 lados. Quando é dos 2 lados... Normalmente é benigno. E não é sanguinolento, tranquilo. E aí, tudo isso faz parte da mesma síndrome. Mas você falou de sanguinolento, eu lembrei de uma coisa. Quando você tem, a mulher está começando a amamentar, nas primeiras amamentações pode vir uma secreção sanguinolenta que parece, é como se fosse um cano enferrujado. Exatamente. É só para ninguém associar isso
Porque vai amamentar, vai sair aquele sanguinho no leite e vai falar, nossa, o Dr. Rogério falou lá que ser sanguinolento é problema. A menos que você esteja amamentando, em 99% das vezes isso não é um problema. Não. Agora é preciso diferenciar o fluxo sanguinolento quando ele é a expressão ou quando ele é espontâneo. Ah, aí, Dr. Rogério, conta aí. Entendeu? Quando ele é espontâneo, ou seja, aquela que você não sentiu nada e de repente você chegou com o sutiã sujo, é um cenário. Quando ele saiu depois de estimulado, é outro cenário. Boa. O preocupante é quando ele é espontâneo, porque denota que você tinha um nódulozinho com tanta pressão lá dentro que saiu espontaneamente. Pode ser câncer? Pode. Mas a maior parte das vezes é um tumorzinho benigno chamado papiloma. Ah, igual aquela minha paciente que você operou. Mas precisa ser investigado. A gente vai terminar esse bloco aqui, vou continuar com o Dr. Rogério. Se você gostou, passe essa informação para os seus amigos, porque o nosso canal do YouTube, a única função dele é a informação clara, sem nenhum interesse econômico. Rogério, deixa seu Insta para as pessoas te seguirem. @Dr. Rogério Fenili. Só isso? Só isso. Não tem mastologista, Não, peitão, só nada? isso aí tá bom. Só isso tá bom. Só deixar um like aí e divulgar a informação já ajuda bastante. Make me mad, 'cause if you're gonna make